Olá! Esta é a nossa última videoaula da disciplina Produção Crítica em Dança. E na passada falamos um pouco sobre crítica, estética, modos de produção e escrita como processos de mediação em dança. Nesta aula proponho que criemos um diálogo entre a arte da dança e o corpo político e arte midiático, ou seja, falaremos de obras que hibridam com tecnologias e mídias e outras que estão interessadas no discurso que produzem, delimitando o campo de possibilidades interpretativas de seus significados para o interator. Comecemos falando deste corpo da arte mídia. Arte mídia é um conceito formulado por Arlindo Machado que designa formas de expressão artística que se apropriam de recursos tecnológicos das mídias e da indústria do entretenimento em geral ou intervêm em seus canais de difusão para propor alternativas qualitativas. Compreende as experiências de diálogo, colaboração e intervenção crítica nos meios de comunicação de massa. Percebam que o que o autor propõe nos sugere que se trata de uma relação entre o corpo presentificado e um aparato tecnológico. Como então olhar para estes objetos híbridos de maneira crítica, criando vocabulário para entender essa relação tão complexa entre corpo e aparatos? Vamos tomar como exemplo o caso da videodança, escrito assim, junto, de maneira híbrida entre termos. A partir de agora, vamos falar sobre materiais audiovisuais de videodança de um tipo de arte híbrida que se realiza a partir do encontro entre artistas criadores. Daí nasce uma obra dialógica, pois se estabelece através dos processos criativos de vários autores, os diretores audiovisuais, os coreógrafos e os intérpretes criadores da companhia. Estas obras resultam do diálogo entre áreas do conhecimento artístico e são entrópicas e abertas, pois não se estabelece um único conceito e significado, e sim múltiplos conceitos e possíveis significados. Para Umberto Eco, crítico e teórico italiano, a entropia é também identificada como um estado de desordem, no sentido de que a ordem é um sistema de probabilidades que se introduz no sistema para prever-lhe o andamento. Assim, o sistema entrópico é imprevisível, posto que é desordenado. Porém, todo sistema entrópico tende a uma organização e a sua estabilidade. Quando vamos falar sobre o corpo que dança na videodança, ou olhar para obras desta arte híbrida, temos que levar em consideração que estamos olhando um objeto que dialoga entre complexidades de sistemas diversos em arte. Proponho uma análise mais apurada do que estou dizendo. Ao nos propormos a uma produção crítica sobre objetos híbridos, convém atentar-se que não estamos mais falando de dança ou mesmo do audiovisual, ainda no exemplo da videodança. Pois na área da dança, enquanto campo de conhecimento, existem muitas outras possibilidades de relacionar mídias com essa arte. Tampouco vamos falar das sub-áreas em separados, ou seja, da dança e do audiovisual. Como pista para criarmos vocabulário ao falarmos sobre esse tipo de arte proveniente da dança, posso sugerir que olharemos como outro objeto que dialoga e conversa com os artefatos midiáticos, que também são corpos dançantes, porque eles nos propõem movimento. Os elementos que cercam a composição em dança e em audiovisual, como a construção dramatúrgica do corpo, a relação corpo-espaço e mesmo o processo de decupagem das imagens, são configurações acerca do acontecimento do movimento, de como ele se realiza e se organiza em uma obra. Assim, estas duas áreas, a dança e o audiovisual, apresentam conformidades no processo de estruturação do resultado artístico, ainda que não utilizem as mesmas ferramentas. Há que se considerar que elas empregam recursos para compor e, portanto, quando nos referimos a um objeto híbrido que denominamos videodança, é necessário precisar o que destes recursos se apresenta na obra e quais códigos a torna distinta de suas estruturas discretas, ou seja, destas áreas de onde ela provém. Criar terminologias em torno de um objeto, por não termos ainda um vocabulário que dê conta de objetos híbridos, é um exercício interessante ao seu fazer, como professor em sala de aula. Proponho um exercício de olhar. Ao falar sobre videodança com seus alunos, apresente-lhes antes um videoclipe. Contem quantas vezes existe corte seco na narrativa da imagem. Corte seco é um recurso de edição que dá a sensação corporal de uma piscada de olho. É como se o olho fechasse rapidamente e abrisse com brevidade e nesta transição houvesse uma mudança de imagens. Videoclips
de músicas pop são ótimos para isso. Recomendo Rihanna, porque não tem como errar com músicas de uma diva. A proposta é que seu aluno perceba que um recurso audiovisual provoca no corpo uma sensação sensório-motora e isto é lido pela nossa cognição como um movimento. Nosso exercício é olhar para essas obras e tentar escrever se há diálogo nas escolhas entre movimentos, tanto na dança quanto no audiovisual. Exercitem! Outra questão que também gostaria de trazer é a dança produzida por corpos políticos. A discussão é como olhar para obras que ou trazem corpos que se interpõem no nosso olhar condicionado por determinados parâmetros à dramaturgia da obra, ou cuja dramaturgia seja a própria provocação discursiva. Me refiro aqui a um tipo de obra que quer dizer um discurso e tem delimitação clara nas possíveis interpretações que o interator possa fazer. Desde 2013, que foi um marco elencado por alguns teóricos e críticos da arte, há um agrupamento de artistas interessados na retomada dos movimentos feministas, antirracistas, anti-LGBTfobia, ou seja, artistas interessados em criar obras que querem dizer algo muito claro e aparente. No entanto, até nosso século e meados da última década, esses objetos eram lidos, analisados e criticados como obras narrativas, políticas e panfletárias. Nenhum destes adjetivos eram usados para classificá-los como válidos enquanto arte. Ao contrário, um artista que estruturasse sua obra em torno de questões políticas reduzia seu escopo de difusão daquele trabalho a determinados eventos específicos e datados, ou seja, em datas comemorativas relativas à problemática dramatúrgica da obra. Ou tinha seu trabalho visto como esteticamente menor, menos interessante e pouco complexo. Vamos então pensar que na produção crítica sobre este tipo de obra, estamos olhando para além dos pressupostos da análise de dança. Nos interessa também localizar esta dança. Quem está falando? Qual o seu lugar de fala? O que fala? Dentro deste tipo de arte, por exemplo, é muito comum haver um trânsito entre códigos artísticos. Podemos nos deparar, por exemplo, com uma dança que tem a palavra falada. Só esclarecendo. Nem sempre uma dança que contém palavras faladas faz parte deste tipo de arte a qual acabamos de nos referir. Algumas danças usam a palavra em seu enredo, sem necessariamente quererem criar um discurso sobre. Outras danças têm o seu próprio corpo como lugar de discurso. Trago como exemplo a dança produzida por grupos que trabalham com pessoas com deficiência. A condição corporal destes corpos são discursos. E não necessariamente os artistas estão interessados em falar sobre o discurso das possibilidades de seus corpos. Grupos como Giradança, por exemplo, para além de ser formado por pessoas com deficiências, mesmo considerando que o Giradança é formado por pessoas com e sem deficiência, estão interessados em desenvolver suas dramaturgias em dança contemporânea a partir de diferenças entre corpos que existem na relação com qualquer corpo. O discurso da diversidade e da diferença cria um calabouço para esses corpos que os mantém em uma única possível leitura, quando não nos apropriamos dos pressupostos que a diferença é normativa social para os corpos. Por isso, olhar uma dança produzida por corpos com deficiência e produzindo uma crítica sobre esta arte não necessariamente perpassará a questão da deficiência, salvo os casos que este é o objeto dramatúrgico da obra. Continuaremos nossos estudos com os livros sugeridos e com o nosso livro didático. Acabamos aqui nossas videoaulas, mas não percam o pique.